Olá, meus amigos e minhas amigas, começando mais um Fique por Dentro, hoje, dia 20 de outubro de 2016, ao meio-dia e 5 minutos. Lembrando que você pode acessar o nosso programa Fique por Dentro pela página do Facebook. Você tem esse botãozinho Assista ao Vídeo, né? Você clica nesse botão Assistir ao Vídeo na página do Facebook Interativa Brasil TV, clica no botãozinho Assistir ao Vídeo e vai abrir a página do YouTube, né? Na página do YouTube, nesse slide que aparece, esse videozinho que aparece mais à esquerda, logo embaixo você tem um botãozinho vermelhinho escrito Ao Vivo, programa ao vivo, transmissão ao vivo. Você clica nesse botãozinho vermelho, né? E você vai poder então ter acesso ao nosso programa. Você pode participar também pelo WhatsApp, né? 11 98307 6910, WhatsApp 11 98307 6910, né? Deixar sua mensagem, deixar seu vídeo, deixar sua pergunta, para que a gente possa aqui debater no nosso programa, né? E pode participar também pelo Skype. Se você tiver Skype, você pode nos chamar pelo seu Skype, Interativa Brasil. Interativa Brasil, adicione aí no seu Skype, nos chame, nós atendemos e podemos aqui entrar com você ao vivo, trazendo informações, notícias e as perguntas que eventualmente você tiver para que a gente possa comentar aqui no nosso programa. O dia de hoje é um dia especial. Nós tivemos ontem, né? O cenário político se mexeu muito porque houve aí a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados Federais, né? O Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi preso ontem, né? Manchete hoje de todos os portais, né? No portal do UOL nós temos a manchete: Cunha passa por exames no IML de Curitiba e diz que sua prisão é absurda. Ele, apesar de ter mais de 200 milhões que foram localizados em contas no exterior, de ter inúmeras provas, testemunhos contra ele, continua se lamentando dessa prisão, né? Mas o fato é que a prisão dele gerou uma realidade política nova no Brasil, porque está para sair a delação da Odebrecht, né? Nós temos aqui também a outra notícia do dia muito quente, né? Que é a equipe da Lava Jato espera que Palocci dê pista que ligue Odebrecht a Lula. O depoimento do Marcelo Odebrecht, a delação, né? Ou como eles estão chamando agora, a colaboração premiada, delação premiada de mais de 50 servidores, funcionários, ex-diretores, diretores da Odebrecht, que estão aí incriminando diretamente o PMDB, o PSDB, o PT, com todo o esquema que a Odebrecht montou, né? E também o Palocci, que já começou a negociar a sua delação premiada, e agora o Cunha, ex-presidente todo-poderoso Eduardo Cunha, né? Presidente da Câmara dos Deputados, que durante muitos anos chantageou deputados, chantageou empresários, abria processos, CPIs, e depois vendia as CPIs para poder levantar milhões, e com base nesse dinheiro chegou à presidência da Câmara. Ele agora está atrás das grades. O Sérgio Moro colocou ele atrás das grades. Temos inclusive aí na produção, depois nós vamos mostrar o ofício, né? O ofício do juiz Sérgio Moro determinando a prisão do Eduardo Cunha, do ex-presidente da Câmara, né? Esse é o grande fato do dia. Claro que o Michel Temer está muito apavorado, o governo federal, né, o PMDB está muito apreensivo, porque todos os comentários são de que o Cunha vai descarregar sua artilharia contra o Temer, porque ficou chateado, porque o Temer não impediu esta prisão, né? Ele que sempre foi muito ligado ao Michel Temer. Tem inclusive um vídeo que saiu recentemente, nós vamos colocar para vocês, se não hoje, no próximo programa, de depoimentos do Michel Temer, declarando a importância que o Cunha tinha para o PMDB, no sentido de operar as coisas, as tarefas mais difíceis que o PMDB precisava operar na Câmara dos Deputados, o Temer deixava na mão do Cunha,
né? Então as relações do Temer com o Cunha, com o Gedel, com a cúpula PMDBista, agora se encontra ameaçado porque o Cunha vai ter que fazer novas delações. Para comentar um pouquinho essa realidade conosco e também para falar um pouco das eleições do segundo turno que estão acontecendo lá na cidade de Belém do Pará, eu tenho a felicidade de ter aqui conosco no programa de hoje a Lene Campelo. A Lene, tudo bem? Como vai, Lene? Obrigado pela sua participação no nosso programa, viu? É um prazer ter você aqui conosco, você que está aí envolvida nessa disputa política muito importante em Belém do Pará, não é isso? Sim. A campanha aí em Belém também teve uma reviravolta, né? O candidato a prefeito do PSDB, né? Foi também indiciado aí pelo tribunal, pela Justiça Eleitoral, está cassada a candidatura dele em primeira instância, é isso? Exatamente. Ontem nós tivemos uma decisão de primeira instância no Tribunal Regional Eleitoral cassando o registro da chapa do candidato do PSDB, Zenaldo Coutinho. E o Zenaldo foi cassado por quê? Qual é que crime ele cometeu? O crime é de improbidade administrativa, uma vez que foi flagrantemente comprovada que estavam sendo utilizadas imagens e peças publicitárias do site da prefeitura na campanha do candidato. Ou seja, ele utilizou recursos públicos que foram feitos, destinados para fazer peças publicitárias do governo, utilizou isso na campanha eleitoral. Exatamente, o uso de recursos públicos financiando a campanha do candidato. Eu vi também uma matéria que dizia que ele também havia contratado mais de 300 cabos eleitorais, também de forma irregular. Este é um outro processo que está ainda em andamento. Então são dois processos. São dois processos. Este primeiro é por conta da utilização de recursos públicos através das peças institucionais na campanha eleitoral. O outro processo se refere à contratação de cerca de 300 cabos eleitorais através da Secretaria Municipal da Saúde. Inclusive, a Polícia Federal, no mês de julho, fez uma ação, né, de apreensão de documentos e equipamentos na sede da Secretaria Municipal de Saúde, fruto da denúncia de servidores que haviam sido contratados em processo seletivo, que foram demitidos exatamente para que abrissem as vagas para a contratação desses cabos eleitorais. Quer dizer, o que nós temos aí é uma repetição, então, desse quadro do PSDB, também ao nível municipal, utilizar recursos de campanha ou melhor, recursos públicos para fins de campanha eleitoral. Você pode repetir, Miguel? O que me parece que nós temos aí é esse modelo, né, de um partido grande, que é o PSDB, se beneficiando de recursos públicos para utilizar na campanha eleitoral e com isso tentar influenciar a decisão do eleitor, né? Exatamente. A utilização da máquina pública, dos recursos públicos para tentar impor uma decisão à população de Belém, que está longe do sentimento que existe aqui na cidade, porque no primeiro turno, 70% da população disse não ao Zenaldo, votando nos candidatos de oposição, entre os quais o candidato Edmilson Rodrigues, que foi para o segundo turno nessa disputa. O Edmilson é o candidato do PSOL, não é isso? E você está participando aí da coordenação da campanha, da coordenação da campanha do Edmilson, não é isso? Candidato do PSOL. Como é que você está vendo a eleição? É possível que a candidatura do Edmilson e que o PPL, o PSOL, essa frente de partidos
que se opõe a essa maneira de fazer política, utilizando a máquina pública, recurso público, dinheiro público desviado em favor das candidaturas dos grandes partidos. Vai dar certo aí a eleição? O PSOL ganha essa eleição? O Edmilson ganha essa eleição? Estamos com grandes possibilidades, né? O Edmilson Rodrigues, no primeiro turno, ele participou com o apoio do PPL, do PDT e do PV. E no segundo turno, alguns candidatos, né, a maioria, aliás, dos candidatos que também disputaram o primeiro turno, decidiram seu apoio ao Edmilson. É o caso da jornalista Úrsula Vidal, da Rede de Sustentabilidade, é o caso do professor Maneschi, do deputado estadual Lélio Costa e pelo menos mais outros 3 candidatos que disputaram o primeiro turno. Então, agora no segundo turno, nós conseguimos ampliar essa frente de mobilização em defesa de Belém e pela mudança. Muito bem, Lélio, eu queria comentar com você. Decisão em primeira instância da Justiça Eleitoral, o sentimento na cidade era um sentimento de muita alegria e de fortalecimento, né, dessa disposição de mudar aqui na cidade, porque são várias as denúncias que inclusive tramitam na Justiça Eleitoral relacionadas a outras formas de imposição de uma decisão contrária aos interesses do povo. Denúncias de utilização, por exemplo, de um benefício que é o cheque moradia, voltado para atender famílias de baixa renda, aonde a empresa municipal de habitação estava anunciando que às vésperas agora do segundo turno iria fazer uma ampla distribuição de cheques moradia, tentando assim mobilizar as pessoas que serão atendidas nesse benefício para votar no candidato, o atual prefeito no caso, né? E sem contar casos flagrantes, como ocorreu no primeiro turno, de prisão de candidato a vereador, efetuando compra de voto na periferia da cidade. O PMDB aí está apoiando quem? O PMDB decidiu liberar a sua militância neste segundo turno. Sei. O Zenaldo, então... Mas o professor Maneschi... O Zenaldo, então, está apoiando quem? Aliás, está sendo apoiado por quem? Que partidos? O PSDB está sendo apoiado por que partidos? Ele não conseguiu agregar nenhum novo apoio neste segundo turno. Ele continua com os mesmos partidos do primeiro turno. E agora cassado pela Justiça Eleitoral. E agora cassado pela Justiça Eleitoral. Ele vai recorrer ao TSE, seguramente. Com certeza, né? Um recurso agora em segunda instância aqui no TRE para poder continuar aí na disputa e tentar, no tapetão, né, impor aí aos eleitores de Belém uma candidatura já amplamente desaprovada. Lênia, eu queria aproveitar, nós falamos um pouco aí sobre a situação, parece que as coisas estão bem encaminhadas para uma vitória dos partidos que querem a mudança nessa maneira de fazer política, não é isso? Uma nova política no Brasil, acabando com essa roubalheira, a utilização da máquina pública, desviando o recurso público, né? Tratar o eleitor e tratar as eleições como deve ser, né? Parabéns aí pelo trabalho que você está fazendo aí em Belém do Pará e por essa possibilidade de haver uma mudança numa cidade muito importante que é Belém. Eu queria comentar com você como é que você vê a repercussão dessas prisões, da prisão do Cunha, do Palocci, e agora ontem, né, do Cunha, junto à cúpula do PMDB, já que o PMDB aí no teu estado, Jader Barbalho, também tem uma proximidade com o Temer. Como é que isso repercute no quadro político aí do Pará? Olha, ontem, após ser veiculada a decisão da prisão de Cunha, ocorreram várias manifestações aqui pela cidade de Belém.
grupos saíram pelas ruas em buzinaço, militantes de diversas organizações políticas foram para as ruas no final da tarde, em ato público, né, marcando, claro, essa disposição do povo em combater a impunidade e ter na prisão aqueles que tentam arrastar o nosso país aí para um grande desastre econômico, entregando o país aos interesses dos grupos estrangeiros. E politicamente também se percebe uma grande expectativa sobre os desdobramentos dessa prisão, né? O comentário em geral aqui é qual será o desfecho do ponto de vista político nacional, mas também aqui no Estado, a partir de uma possível delação do Eduardo Cunha, né? Porque nós temos muitos políticos aqui locais que, de alguma forma, têm atuado nacionalmente e que têm tido seus nomes vinculados a denúncias, né, na Operação Lava Jato. Então, há um sentimento de que grandes desdobramentos ainda irão ocorrer e que, com certeza, estarão também impactando a política aqui no estado do Pará. Aí no Pará tem essa questão das grandes usinas hidrelétricas, né? As rodovias, estradas. A Odebrecht andou se metendo em muita coisa, a Oeste, Odebrecht, Andrade Gutierrez andaram se metendo em muitas obras aí no estado do Pará também, né, Helene? Sim, a exemplo de Belo Monte, né? Onde essas grandes construtoras participaram diretamente da construção da usina, e esse é um dos capítulos aí da Operação Lava Jato que ainda não foi devidamente exposto, né? Porque as denúncias de que também houve superfaturamento, e que também a partir dessa obra houve repasse de recursos aí para determinados partidos políticos para financiar os seus projetos de poder, ainda estão por virem mais à tona. Mas uma obra que começou estimada em um pouco mais de 6 bilhões, acabou em mais de 30 bilhões de reais para ser executada. Quer dizer, o projeto inicial... muito dentro desses moldes aí do que assistimos em outras questões nacionais. O projeto inicial, então, de Belo Monte, previa um gasto de 6 bilhões de reais. E a obra acabou custando 5 vezes mais, 30 bilhões de reais. É isso? Quer dizer, então, a gente, isso é uma coisa que realmente impressiona. É claro que uma grande obra, você quando projeta, sempre pode encontrar uma realidade na hora de executar um pouco mais desfavorável, tem que fazer algum aditivo, tem que fazer alguma melhoria no projeto. Agora, 5 vezes mais, 5 vezes mais, evidentemente, o projeto ou não era projeto, ou então se roubou muito dinheiro, né? É um grande escândalo, né? E ao lado disso, os impactos que ocorreram na região, lá na região de Altamira, seja os impactos ambientais, seja os impactos sociais. Hoje nós temos milhares de trabalhadores desempregados, né? Porque a parte principal da obra foi concluída e essas pessoas ficaram na cidade de Altamira ou nas cidades próximas, na situação de desempregados, inchando essas cidades, e muitas das condicionantes que estavam colocadas do ponto de vista de infraestrutura para melhorar a qualidade de vida da população local ainda não se concretizaram, desde os serviços de saúde, passando pelas obras de saneamento básico, até do ponto de vista de moradia, famílias que foram remanejadas e até hoje não conseguiram entrar em uma casa própria e poder retomar as suas vidas. Lene, como é que você vê, Lene Campelo, aí diretamente do Pará, participando aqui do nosso programa ao vivo, como é que você vê essa PEC 241, essa política de congelamento por 20 anos dos recursos públicos, um estado como o Pará, que precisa de muita infraestrutura ainda, que precisa de gerar emprego, industrializar, que tem uma necessidade social ainda muito grande. Qual é o impacto que você vê
dessa proposta que o Temer está fazendo para agradar o setor financeiro e cortar os gastos públicos para poder concentrar nos juros e nos bancos? Como é que isso impacta a economia e a política do Estado do Pará? Olha, Miguel, sem dúvida vai ser uma tragédia, né, para o nosso povo. Nós aqui recentemente até comentávamos que o nosso atraso econômico, né, do ponto de vista de desenvolvimento, retardou de alguma maneira a gravidade da crise que o país vem se arrastando. Mas hoje não tem para onde correr, a realidade ela está bem exposta, né? Seja as condições de desemprego aqui da nossa população, seja as condições do ponto de vista dos serviços públicos. Hoje, para você ter uma ideia, agora se comemora aí, ou se promove uma campanha de Outubro Rosa em relação à questão do enfrentamento de câncer de mama. E o nosso Estado, quer dizer, tem uma fragilidade na sua rede pública de saúde, em que de 144 municípios, nós temos apenas 113 mamógrafos instalados. De quantos municípios? Todos os municípios do Estado, uma vez que eles estão concentrados nas grandes cidades, né? E apenas 49 são da rede pública. Então, uma decisão como essa, né, de reprimir os investimentos públicos, sem dúvida vai nos manter ou vai agravar uma situação de dependência de recursos federais e também de deterioração do pouco que conseguiu instalar em termos de infraestrutura aqui no Estado e em termos de prestação de serviços públicos. O Estado do Pará, que apesar da sua importância, a região amazônica brasileira, ainda chega, as notícias chegam com pouca intensidade aqui no sul e sudeste do Brasil, então eu queria aproveitar bem a tua presença. Por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul não consegue, que é um estado importante, 7ª, 8ª economia, não consegue pagar professor, não consegue pagar o salário da Polícia Militar, está com salários atrasados. Ontem nós conversamos aqui com o Éder, que é lá do Rio Grande do Sul, e ele dizia que 13º provavelmente não vai ter, ou vai ser pago com muito atraso, parcelado, aquela coisa. Como é que está essa realidade do governo do Estado do Pará em relação aos servidores, em relação aos compromissos aí na educação? Você falou um pouquinho da saúde, mas o governo do Pará está conseguindo pagar as contas? O salário dos servidores públicos ainda estão sendo pagos em dias, né? Mas, por exemplo, aqui na cidade de Belém, inclusive é uma denúncia que está no Ministério Público, o atual prefeito, ele não está cumprindo com o pagamento do salário base equivalente ao atual salário mínimo. Então, o salário base dos funcionários públicos municipais, ele está ainda com referência no salário mínimo anterior, né? E ele vem para a televisão, por exemplo, dizer que isso é um grande sucesso, nós estamos indo manter os pagamentos em dias, mas está mantendo a partir de subterfúgios de um salário mínimo velho. Baseando o pagamento no salário mínimo anterior, quer dizer, tirando do bolso do próprio trabalhador. E descumprindo a lei, né? As condições aí de ter o seu salário sendo pago de forma justa e dentro daquilo que determina a lei. Mas esta é uma situação que se dá a partir de se estar reprimindo investimentos importantes do ponto de vista da infraestrutura, da educação, dos serviços de saúde, né, das obras aí de mobilidade urbana, do ponto de vista de habitação popular. Então, vem se espremendo, né, no bom português. Parece que tivemos um probleminha. Para poder, manda o governo aqui do Estado, quando houve aí um movimento da parte dos governadores para que fosse revisto o pagamento das dívidas dos estados, ele expôs, né, nós temos aí uma realidade de hoje dever mais de 900 milhões de reais
um recurso que faz muita falta em um estado que, apesar de ter uma grande produção mineral, não tem o recolhimento do ICMS em função da Lei Candir. Muito bom. Lene, nós estamos chegando aí ao final do primeiro bloco aqui do nosso programa. Eu ainda vou tratar no programa de hoje a questão da educação, a proposta do governo Temer de fazer essa reforma do ensino médio, mexer no currículo e dizer que vai dar ensino em tempo integral, mas ao mesmo tempo vem com a PEC 241, congelando os recursos para a educação para os próximos 20 anos, excluindo, seguramente, nós vamos estar aqui com a presença, já está aqui no nosso estúdio do Marcos Cauê, que é presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, para falar um pouquinho sobre essa realidade da educação e provavelmente, né, das grandes mobilizações que haverão dos estudantes no sentido de não permitir a implantação dessa PEC 241. Quero agradecer, Lene, e eu queria saber o seguinte, o Edmilson, os deputados do PSOL, né, os deputados da Rede, do PSOL, dos partidos que estão aí querendo uma nova política, o PPL em aliança, eles estão firmes no combate a essa PEC 241, não é isso? Exatamente. Edmilson tem tido, enquanto deputado federal, né, um papel aí muito importante, não só de no Congresso Nacional marcar clara a posição contrária à aprovação dessa PEC, mas inclusive aqui no Estado mobilizar, esclarecer a sociedade sobre o quanto isso vai ser prejudicial aos interesses do Estado do Pará, aos interesses da cidade de Belém e aos interesses nacionais, né? Porque na hora que você reprime os investimentos públicos, nós vamos estar levando o país a uma situação de atraso do ponto de vista do seu desenvolvimento. Lene, muito obrigado pela sua participação. Quero que você mande o nosso abraço ao Edmilson. Desejo a ele sucesso nessa empreitada, que ele conquiste a Prefeitura de Belém do Pará, nessa aliança que você também, o PPL também participa. E diga a ele que eu gostaria, assim que for possível, dele fazer uma entrada aqui no nosso Fique por Dentro, para a gente falar um pouquinho do resultado da eleição, das possibilidades dessa vitória e falar um pouquinho também da PEC 241, da atividade dele, que como deputado federal ainda continua com uma relevância muito grande. Tá? Muito obrigado, viu? Tá, Miguel, muito obrigada e pode deixar que eu vou transmitir esse convite. Ok, você também está convidada para a gente comentar, quem sabe no dia da eleição fazer um ao vivo para a gente poder comentar a vitória de vocês aí em Belém do Pará. Um abraço, Lene, obrigado, viu? Um abraço, obrigada. Agora eu queria retomar novamente um tema que é muito importante, que é o tema da educação, né? Nós estamos vendo aí os efeitos da PEC 241, estamos vendo que há uma política do governo de fazer a reforma do ensino médio e para comentar essas questões nós temos aqui conosco o Marcos Cauê, né? Marcos Cauê, que é diretor da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, é primeiro tesoureiro da UBS, que é a entidade que organiza os estudantes no Brasil, os estudantes secundaristas, não é isso? No Brasil inteiro. Exatamente. A UBS de São Paulo existe há mais de 60 anos, né? E a gente organiza um movimento secundarista a nível nacional. Então, é a entidade que foi responsável pelo impeachment, essa série de batalhas que a gente teve aí junto com os secundaristas. E no ano passado, o Cauê, acho que em outubro, né? Mais ou menos nessa época... Em setembro, outubro. Você não era ainda diretor da UBS, era o presidente da União Municipal aqui de Estudantes Secundaristas da capital de São Paulo. Exatamente. E houve uma movimentação muito forte, os estudantes foram à luta, muitas escolas ocupadas, né? Por conta daquela questão da reorganização do ensino que o Geraldo Alckmin queria fazer. Conta para nós um pouquinho como é que foi aquele episódio. Então, primeiro eu acho que teve o processo da gente conseguir entender como que estava acontecendo, né? Então, a gente teve que entender o que era o projeto. O Alckmin apresentou o projeto dizendo que era para separar ensino médio de ensino fundamental, que assim ele ia conseguir investir melhor, né?
E aí, em primeiro momento, o projeto parece uma boa ideia. Quando você começa a olhar o projeto a fundo, você vê que, na verdade, o que o Alckmin quer é cortar da educação. E, para isso, ele vai fechar uma série de escolas. Em primeiro momento, 100 escolas foram listadas e discutidas única e exclusivamente com os diretores, que seriam fechadas. Só os diretores é que estavam sabendo que as escolas iam ser fechadas. Exatamente, junto com a diretoria de ensino, só os diretores que sabiam. E aí alguns diretores deixaram vazar a informação justamente por achar um absurdo essa situação de você fechar uma série de escolas dizendo que vai melhorar a educação. Os próprios diretores não aceitaram e deixaram a informação chegar para as famílias, para os estudantes, de que a escola ia ser fechada. Exatamente. Inclusive, o governo deu uma função para alguns dos diretores, que eles chamaram do dia D, de que eles tinham que passar e avisar a família, ó, seu filho vai para tal escola. Então, não teve discussão do projeto. É assim, ó, vai ser isso, eu vou cortar da educação, e para cortar, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar a escola. Entendeu? E aí a gente começa, os estudantes, a entender qual é a intenção real do Alckmin com esse projeto. Quando que foi apresentado o projeto, o Alckmin, pelo que você está dizendo, não colocou um debate para a sociedade, nem para os estudantes, nem para os professores, nem para ninguém. Já foi tomando as medidas, anunciou e os diretores já foram encaminhando para as famílias mudarem os seus filhos de escola. Quando que, na época, a UMES, a UBS, começaram a preparar os estudantes para essa discussão? Então, a primeira manifestação acontece no Saboia, Padre Saboia de Medeiros. No dia seguinte, a gente ficou sabendo, no dia seguinte... Mas que mês foi isso? Foi no finalzinho de agosto. Bem no final de agosto, e aí acontece isso, né? Então, é uma discussão que você vem logo depois da volta às aulas, você já tem e encaminha logo para o final de semestre, que é para justamente conseguir mandar embora, para não ter essa discussão, né? E aí você tinha... Então, a primeira escola que ficou sabendo foi o Padre Saboia de Medeiros. O Grêmio era um Grêmio que era organizado pela UMES São Paulo, que era afiliado à UMES São Paulo, até hoje. E aí ele chamou a gente, no dia seguinte a gente fez a primeira manifestação. A partir daí a gente foi organizando as manifestações com os estudantes. Então ia discutindo, né? O que vai acontecer aqui, o que não vai, vamos pra rua, vamos avisar a população, vamos avisar os pais. E até a gente começar a concentrar grandes manifestações em setembro. E assim, a gente acumulando durante esse processo, né? Então, começou com cada escola especificamente e depois a gente foi juntando as manifestações. Setembro é marcado justamente por essas manifestações centrais, né? Então, quando a gente junta o número de escolas de uma região ou quando a gente fazia todas as escolas juntas no centro. E aí a gente foi algumas vezes, inclusive uma série de reportagens tem com 2.000, 3.000 estudantes na porta da secretaria, né? E aí o secretário falava, não, então sobe uma comissãozinha, 5, 6 estudantes, para discutir esse projeto com a gente. A gente falava, não, você desce aqui, usa nosso carro de som e explica para os 3.000 estudantes que estão aqui embaixo o que você está querendo com essa tal dessa sua reorganização e o que vai fazer com a nossa escola. E essa mobilização em setembro, ela tinha principalmente atividades na rua e na Secretaria de Educação, né? Manifestações. Sim. Mas depois houve o período de ocupação. Como é que foi de uma situação para outra situação? Então, isso que é muito interessante, né? A gente está tendo o período de manifestação e aí os estudantes vão sentindo o seguinte, ó, estamos fazendo manifestação, estamos brigando, estamos na garra, mas isso não está sendo suficiente para encostar onde precisa, para dar o choque onde precisa, né? E aí começa esse sentimento seguinte, não, ninguém vai fechar a minha escola, é a minha escola, é a única coisa que eu tenho, é o único produto que o Estado ainda me fornece para ter algum acesso, é o meu futuro, é o que vai resolver a minha faculdade, o meu trabalho. Não vai fechar. E aí ele fala assim, não, então para não fechar eu vou ficar aqui dentro, eu vou ocupar a minha escola. Para não fechar. Para não fechar. Para não permitir o fechamento. Mas aí já não é setembro, aí já é... Já é finalzinho de setembro, começo de outubro. Exato. E quantas escolas participaram dessa luta? Nossa, você começa, né, e aí chegou a 300 e algumas coisas, porque aí você vai perdendo a conta, né, nível estadual, então é muita escola em São Paulo, mas eu lembro de um número que era 300 e lá vai cacetada, assim, mas em São Paulo, que a UMES ajudava, assim, diretamente, a gente tinha contabilizado uma média de 60, 70 escolas que conversavam com a gente, que pediam orientação, que queria saber exatamente como ela podia lidar com esse processo. E essa luta, ela acabou com um recuo
do governador, não é isso? O governador retirou. Essa luta acabou com uma grande vitória. Eu acho que mais do que só o recuo do governador, mais do que a gente conseguir retirar o secretário de educação, foi mostrar que é o seguinte, que quando o estudante não concorda com alguma coisa, e quando a população se junta por um objetivo, principalmente que é esse, de não deixar fechar a escola, não tem quem segure esse conjunto, né? Então, foi um conjunto perfeito. Os estudantes ocupavam a escola, logo depois chegava a comunidade para ajudar com a alimentação, os pais iam apoiar essa ocupação e diziam o seguinte, é isso mesmo, meu filho tem que ficar dentro da escola dele para não fechar. E aí a nossa tacada de mestre é quando a gente consegue, além de ter ocupação, ir para a rua conversar com a população. Então é o seguinte, estamos ocupados dentro da escola, mas por quê? E aí é panfletagem, manifestação. Da ocupação voltou para a rua. Para a rua com ocupação ainda. Então você fazia as duas coisas. Mantinha a ocupação e foi para a rua para se manifestar, explicar para a população por que estava havendo aquela luta dos estudantes. E aí o Alckmin tem uma queda de popularidade, e aí nessa hora ele resolve, ele fala o seguinte, ó, que ele inclusive era isso, né? Vou continuar na rédea, não quero saber, não vai ter. E aí diz que ia fazer a discussão depois, esse ano, que até agora ele não apresentou de fato essa discussão, porque ele já sabe o que vai acontecer, porque não dá para ser comum e ser normal fechar a escola de nenhum 100 nível. escolas, 200 escolas, certo? Quer dizer, ter um fechamento é um prejuízo muito grande para a educação. Agora, o governador de São Paulo, o estado mais rico da federação, né? Hoje a gente vê, isso foi ano passado. Do ano passado para cá, a Dilma caiu, o Temer subiu, está com um índice de popularidade baixíssimo, está fazendo medidas para agradar as elites financeiras, as elites que têm o poder econômico e político no país, e está tomando medidas muito duras em relação, quer dizer, a essa questão dos cortes dos gastos públicos, do congelamento dos gastos públicos, e ele também resolveu apresentar, né, uma nova reforma do ensino médio, né? E como é que a UBS está vendo essa proposta do Temer? Bom, no primeiro momento, a UBS vê essa proposta como uma falta de comunicação mínima, né? Então, assim, primeiro, essa reforma não comunica nem com os estudantes, nem com os professores, não comunica com ninguém da rede, porque não houve uma discussão sobre o que devia ser essa reforma. Entre algo que está sendo muito discutido, que é a retirada justamente das matérias de educação física, artes, filosofia e sociologia, existem algumas outras coisas que trazem uma preocupação ainda maior para a gente. Então, essa medida provisória é a primeira coisa, ela manda as escolas estaduais instalarem ensino integral na situação que está. Então, o Alckmin queria fazer a tal da reorganização, né? Dizendo que é o seguinte, ó, a escola vai ser melhor se for só de ensino médio, vai ser melhor se for uma escola só de ensino fundamental. E a gente falava, mas as escolas que são só de ensino médio, só de ensino fundamental, não estão resolvendo o problema, não tem a estrutura adequada. E aí você, nesse momento que a gente vive, de corte da educação, de uma situação que o país vive, você implantar goela abaixo uma educação integral, que não é a educação integral que os estudantes querem, que a discussão estudantil faz, é muito ruim. Entre isso, ele tem também essa situação de abrir para o terceiro setor a parte da escola pública também, né? Que dentro da medida provisória é uma coisa que comunica. Mas essa medida provisória... Eu não entendi essa parte de abrir para o terceiro setor. O que é isso? O seguinte, precisa ter escola de tempo integral, né? Nem todas as escolas têm estrutura suficiente para ter escola de tempo integral. Então, o que seria dado, porque eu ainda não entendi o seguinte, ele está propondo retirar uma série de disciplinas, educação física, ciências humanas, filosofia, artes, ele está propondo retirar. E ao mesmo tempo está propondo fazer escola em tempo integral, quer dizer, o estudante ficaria de manhã e à tarde, não é isso? Ficaria o dia todo na escola. Para o estudante ficar o dia todo na escola, por exemplo, quem estuda à tarde vai sair da escola? Então, olha que interessante. Vai para alguma outra escola? Essa é uma possibilidade. Olha que interessante. Esse já é um problema você retirar essas opções, que na verdade ele fala o seguinte, vai ser opcional para o estudante, que não é verdade. Porque o que vai acontecer? Numa escola pública, que tiver o professor de sociologia, vai ter opção de sociologia. Se não tiver, ninguém vai contratar para ter essa opção.
né? Então, ele vai retirando efetivamente, vai retirando isso. Porque é o seguinte, eu estudo lá no Caetano de Campos da Consolação, exemplo, né? Então, na minha escola tem todos os quadros de professores, então eu vou poder optar. Mas se eu estudar no Caetano da Aclimação e não tiver o quadro, o que eu faço? Eu não contrato, porque é opcional essa matéria, né? Aí a escola de tempo integral, que ele discute, o aluno fica o dia inteiro na escola, mas é um modelo que o aluno ele tem que se virar justamente com o que ele já tem. Né? Mas hoje você, por exemplo, você estuda em que horário? Eu estudo à tarde, eu faço técnico à tarde. Você faz escola técnica no período da tarde. Da tarde. Se passar a ser integral, porque deve ter lá na tua escola quem estuda de manhã. De manhã. De manhã. Como é que vai acomodar? Em geral, as escolas estão com uma lotação acima. Tanto que, né, o governo estadual fez um aumento. Então, se vai ser integral, como é que o aluno que estuda de manhã vai poder estudar à tarde? Ele vai ter que sentar na sua cadeira. Pois é. Hã? Pois é. Você vai sair da escola? Essa é a pergunta. Essa é uma das perguntas. Não tem, porque esse sistema ele não está preocupado com a educação básica, ele não está preocupado com a educação pública. Mas como é que o governo explica isso? Ele está dizendo, você começou dizendo, não tem comunicação, não se sabe o que eles querem. Mas, pois é, aprovou a medida, a reforma, vai implantar para o ano que vem. Isso significa o quê? Que no ano que vem, certo? Você está em que ano? No último ano? Eu estou no técnico, eu estou no primeiro semestre. No primeiro semestre? Isso. Eu tenho mais 2 semestres ainda, tem mais um ano de escola técnica. Então, ano que vem você teria mais um ano de à tarde? À tarde. Não vai ter, porque aí o Temer, se for aplicar a medida, quem estuda de manhã, digamos, vai ter que esticar o período para tarde. Aí você não vai ter essa vaga para entrar. Aí que abre o terceiro setor. Então a escola pública não consegue receber ele. Então, tudo bem, eu vou botar ele em outra escola nesse período. Numa escola particular. Numa escola particular. Vai fazer um ProUni. Não, ProUni não, vai fazer um FIES, porque o ProUni é isenção fiscal, né? Vai passar dinheiro para setor privado. Sim, mas não, o FIES é um empréstimo que o aluno faz. É verdade. O ProUni então, é uma bolsa que o governo dá. Seria um ProUni pior, porque o ProUni ainda, pelo que eu entendo, é isenção fiscal, né? Acho que não cairia no ProUni, acho que sairia o seguinte, deveria ser esse. O ProUni é isenção fiscal, ele pega as escolas particulares, dá uma isenção fiscal e a escola particular tem que dar isso como bolsa gratuita, né, para o aluno. No projeto, diz a possibilidade de ser investimento no terceiro setor. Investimento, isso quer dizer dar o dinheiro. Não é como se fosse um ProUni. Mas como é que ele vai dar dinheiro para o terceiro setor? Aí eu também não estou entendendo esse outro aspecto. Certo. Então ele propõe ao mesmo tempo, porque parece uma coisa razoável, ele vai pegar o aluno que está estudando concretamente na tua escola. Como é que chama a tua escola? ETEC de Esportes. ETEC de Esportes. Ele vai pegar. Bom, o pessoal não vai poder fazer educação física lá porque ele vai acabar com a educação física, mas ETEC de Esportes. Ele pega o pessoal da manhã e põe no período integral. Então, quem estuda à tarde não vai poder ficar de manhã. Não vai poder ficar à tarde, porque o pessoal da manhã, digamos, vem para a parte da tarde. Quem está à tarde vai ter que ir para outra escola, que poderia ser uma outra escola pública ou que você está chamando, que ele está chamando de terceiro setor. Sim. Concretamente, uma escola privada, uma escola particular. O Estado teria que comprar, dar uma isenção tributária, né? Ou comprar a vaga. Certo? Pagar pela vaga da escola particular. Mas, ao mesmo tempo que ele propõe essa reforma, ele está propondo uma outra medida, que é a PEC 241, exato, que é o congelamento dos recursos da educação, da saúde, da infraestrutura, de todos os gastos públicos, menos com juros, menos com banco. O banco não vai ter congelamento. Todo o resto, certo, quer dizer, ele congela. Por 20 anos. Então, para o ano que vem, ele só vai ter o orçamento desse ano. O orçamento desse ano não prevê nem isenção fiscal para a escola particular e nem prevê contratação de vagas para poder te acomodar. Eu acho que você vai ficar sem escola. É exatamente essa situação. Um projeto, ele não comunica minimamente com o outro, e mesmo comunicasse ainda não seria ideal. O que vai acontecer é exatamente isso, Miguel. Durante um processo, você vai ter essa instalação, então as escolas que são normais, que têm mínima situação de virar integral, vão virar integral, ela vai deixar um número de alunos para fora, que ele não vai ter para onde ser
quem vai absorver esse aluno. E aí você vai ter um número grande, porque hoje, por exemplo, a maioria das escolas estaduais contam com a evasão escolar. Já conta com a evasão escolar. Ela começa montando uma lista contando com a evasão escolar. E isso vai acontecer o seguinte, então, a nação, a federação, automaticamente precisa passar um dinheiro para os municípios e para os estados, né, através do Fundeb. Exato. Não vai passar esse dinheiro vai congelar, então ele vai diminuir gradualmente conforme forem passando os anos que a PEC estiver sendo aplicada. Automaticamente, você não vai construir mais escolas e você vai fechando as outras. Então você não vai construir novas escolas, você vai fechar escolas, você vai colocar uma parte dos alunos que estão estudando de manhã ou à tarde, mas duplicando o período, você vai colocar gente para fora, certo? E não vai ter o recurso para investir no terceiro setor, porque esse recurso não tem hoje. Ele não está previsto hoje, nesse orçamento de 2016, não tem recurso para fazer investimento, tem um recurso para passar para o Fundeb, para manter a estrutura que está aí. E ainda assim, no ano passado, o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, estava propondo fechar a escola. E seguramente o Alckmin estava propondo fechar a escola, porque ele estava querendo fazer um aproveitamento, vamos dizer assim, tentando espremer ao máximo os estudantes e os professores na estrutura, numa estrutura menor, né, para poder cortar gastos. Né, para poder cortar gastos. Então, quer dizer, se no ano passado, um ano atrás, o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo, já estava ameaçando, quer dizer, colocou em prática o fechamento, precisou 30, 40 dias dos estudantes irem para as ruas, ocuparem as escolas, tem enfrentamento com a polícia, tem imagens aí, né, que a nossa produção pode colocar, quer dizer, de embates, de confrontos violentíssimos dos estudantes, ocupação da polícia militar. Exatamente. Você, inclusive, foi vítima, não é isso? Lá na Mazé. Exato, dentro do Maria José. Inclusive com a presença do secretário adjunto. Ele foi lá, avisou o seguinte, não, a gente só quer conversar e tal. É que você não quer conversar, você quer acabar com a ocupação. Não é isso não. Aí, 10 minutos depois que ele vai embora, chega a polícia militar, que ele primeiro vai embora, que é para dizer que não tem nada a ver com isso. Não é ele, certo? Que é o mesmo que está envolvido no esquema da merenda, só por um acaso, do desvio da merenda. Exatamente, é o mesmo Padula. E aí é o seguinte, logo depois chega a polícia militar orientada pelo diretor. O diretor vem seguindo a polícia militar e vem dizendo o que ela deve fazer. E algumas mães, inclusive, orientada pelo governo é o seguinte, tem que arrumar confusão com os estudantes, porque uma das mães falou, eu tô aqui para arrumar confusão com você, porque se você encostar em mim, você vai preso. Uma das mães deixa bem claro. E as imagens são tentando te prender e você conversando com os policiais e conseguiu manter a ocupação. Ou seja, foi um período difícil no ano passado. Mas vai piorar. Então, essa é a minha maior preocupação, vai piorar. Porque o que vai acontecer, né? Provavelmente, essa PEC, a gente está fazendo uma grande organização para conseguir barrar essa PEC, né? Então a gente vai para Brasília, vai fazer aula pública na Paulista às 14 horas no vão, livre do MASP, e vamos fazer também uma ida entre os estudantes secundaristas de São Paulo e mais alguns estudantes de Araraquara aqui do estado, né, que estão se organizando para conseguir ir até Brasília justamente para discutir esse problema do que a PEC vai gerar. Porque o que vai acontecer? Eles vão colocar como responsabilidade do Estado, é função do Estado e do município suprir a necessidade de escola a nível fundamental e médio. Então, está se criando uma coisa que não é a presidência da República que vai administrar. São poucas escolas federais que têm ensino médio, que vão precisar se adequar, né? E essas poucas, elas já têm o que eles chamam de ETIM, que é o ensino técnico integrado ao médio. Então, a escola já é integral. Ela, em tese, já é integral porque ela oferece isso para o estudante. Mas são poucas escolas. São poucas escolas. Quantas são escolas? Poucas. Ó, ETIM, que já tem, eu acho que das federais que eu conheço, as duas que eu conheço tem, que é o IFESP, né, aqui em São Paulo e em Araraquara. Não, mas os institutos federais de educação são o quê? Algumas centenas? É isso? É isso. Algumas poucas centenas. E nós estamos falando de uma reforma educacional, curricular, do ensino médio, que pretende-se que seja implantada em todo o sistema de educação, nos estados e municípios. Não é isso? E aí, olha que interessante, como uma proposta assim, a gente já vê para que caminho vai essa proposta. O Alckmin diz o seguinte, tem um pouco recurso para isso cortar, certo? Para cortar, ele fala, não, mas eu vou melhorar a educação. Para melhorar, o que eu vou fazer em primeiro momento? Fechar a escola.
100 e poucas escolas serão fechadas. As escolas que fizeram barulho primeiro, ele tirou do bolo, porque aí ele percebeu que daria mais dor de cabeça. Mas ainda deixou 93 na lista final para serem fechadas. Então essas 93 escolas têm um encaminhamento de ser fechadas. De forma diferente. Qual a primeira forma? Não vai escrever mais ninguém. A turma que se formar... Não aceita matrícula. Não aceita matrícula. Então, não tem novas matrículas. Vai concluindo... E vai botando o pessoal... Vai colocando, e vai colocando para fora. E aí é o seguinte, então fala isso, eu tenho um problema, certo? Eu preciso melhorar a educação, mas eu preciso cortar, então vou fechar a escola. É a mesma coisa. A medida provisória vem dizendo que precisa melhorar a educação, junto com a PEC na contramão dizendo que precisa... Que não vai ter recurso para investir na educação. Então o que nós vamos fazer? Vamos fechar o cerco, né? E aí é o seguinte, qual que vira o parâmetro? A mesma coisa que virou aqui no estado de São Paulo. Olha que interessante, o Alckmin fala que as escolas estão... ociosas, que você tem vaga demais para pouco aluno por conta de uma série de estudos que ele fez sozinho, mas neste ano ele aumentou a porcentagem de alunos que podem estar dentro de sala de aula. Então antes era 40 alunos, mais do que 40 era fora da lei, mas ele bota ele acrescenta uma emenda dizendo o seguinte, até mais 10%. Então eu posso ter 44 alunos. No EJA eu posso ter 48 alunos. E me parece evidente que numa conjuntura de recessão, numa conjuntura de desemprego, numa conjuntura de falência de empresa, onde o povo perde o seu emprego, portanto perde a capacidade, quem tinha a possibilidade de ter um filho na escola, numa escola particular, não está mais podendo, certo? Ou a mulher foi desempregada, ou ele perdeu o emprego, a mulher está trabalhando. Quer dizer, você tem uma situação das famílias com mais dificuldade de renda e de condições para poder manter os filhos em escola particular. A tendência é aumentar o fluxo dos alunos para a escola pública, as famílias trazerem de volta para a escola pública, e nessa hora você fecha a escola. Inclusive já começou a acontecer em 2016. Uma parte dos alunos da escola particular, aquela escola particular que é 600, 700 reais, que o pai faz o máximo do esforço para conseguir manter o filho, veio para a escola pública. E olha que interessante, a primeira escola pública que ele procura é a escola pública municipal, porque ele sente que tem um número maior de investimento. Só que tem um problema. Agora que o Fundeb vai ser cortado, a escola municipal ela também vai ter um menor número. Os prefeitos vão sentir esse corte. O prefeito de São Paulo já vai sentir esse corte. Agora os prefeitos das cidades ainda menores vão sentir muito mais esse corte, porque tem lugar que essa verba ajuda a pagar professor, essa verba ajuda a pagar a merenda da escola. Então você vai fazer assim, a verba baixa, o que eu vou fazendo? Vou tirando mais escola. Então, essa escola que precisa ter 50 alunos na sala de aula, cabe? Tem cadeira? Cabe todas as cadeiras, mesmo que não cabe a carteira, mesmo que o professor não tenha condições, mesmo que o professor não receba o suficiente, cabe? Então bota dentro. Entendeu? Aquele quartinho, que era o quartinho de guardar as coisas, cabe aluno lá dentro, então coloca dentro. E aí você vai fechando a escola e automaticamente o que você vai fazendo? Excluindo os estudantes da rede. Porque o que acontece? O número de evasão é alto dentro da rede pública, por isso que a UBS há muito tempo vem brigando por uma discussão do ensino médio, da reforma do ensino médio, mas não essa que o Temer está apresentando. Então, porque você tem uma evasão grande e aí você vai superlotando as escolas cada vez mais e as pessoas vão sentindo assim, esse ensino médio serve pouco para mim. Eu vou saindo. Fora que dentro das famílias eu tendo isso, né? Então, desemprego. Vou tirar, a primeira coisa que faz, tira o filho da escola particular e bota o filho na escola pública, né? Outro problema, vamos lá, continua aí, desemprego da família inteira. Agora eu preciso manter aqui a alimentação. O que eu vou fazer? 16 anos, filho, precisa trabalhar. A escola é de tempo integral, então você sai da escola e vai trabalhar. Porque eu preciso manter a renda dentro de casa. E nem essa PEC, nem essa medida conversam nem com o que os estudantes defendem e nem com o que foi aprovado no Plano Nacional de Educação, que é até 2024. Quer dizer, aparentemente o Temer está dizendo que vai dar ensino em tempo integral. Portanto, vai manter mais o estudante dentro da escola. Mas, ao mesmo tempo, ele corta as verbas. E essas contas, elas ainda estão no começo, essas discussões, porque as projeções que eu tenho visto, tanto do IPEA quanto da Fundação Getúlio Vargas, dos economistas que estão, inclusive, tirando posições, nós temos também os técnicos, nós temos um boletim aí, técnica, da CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Nível Universitário, economistas, enfermeiros, médicos, engenheiros, advogados, que é uma confederação sindical, que tirou também posição contrária à PEC 241, porque estão sentindo, quer dizer, que essa PEC ela vai
retirar também emprego, vai retirar professor, vai retirar diretor, vai retirar, quer dizer, pessoas que têm nível universitário da profissão. Então, ao mesmo tempo, você fala que vai dar ensino em tempo integral, mas ao mesmo tempo você corta os recursos por 20 anos. E a população em 20 anos, ela cresce 2% ao ano, em média no Brasil, um pouco mais, certo? E em 20 anos nós vamos ter 80 milhões de novos brasileiros e jovens, estudantes, precisando de escola, né? Que é nascimento. Então, você tem um congelamento financeiro dos recursos e você não consegue congelar, a não ser que você mate as pessoas, né? Você não consegue congelar o crescimento populacional. Então, você tem o congelamento dos recursos, um crescimento populacional, ou seja, da demanda por novas escolas, por educação, né? E uma proposta assim, parece assim um pouco sonhadora, nós vamos dar um tempo integral, mas sem arte, sem educação física, sem... O que vai ser dado nesse tempo integral? A prática da escola pública hoje, que já existe um modelo de escola de tempo integral, são duas práticas. A primeira prática vira depósito de aluno. A escola vira literalmente depósito de aluno. Então você deixa o aluno lá e muitas mães vão recorrer a esse recurso, algumas delas, para conseguir trabalhar durante o dia inteiro tranquila. Né? Então, justamente para o filho não ser pego pelo tráfico, para o filho não ficar o dia inteiro em casa, joga o filho dentro da escola, sabendo que não tem uma estrutura. E outros casos é o seguinte, você pega esse professor e você aumenta a carga horária. Outra coisa que o governo do estado admitiu é o seguinte, o professor ele tem a carga horária máxima dele. Se toda a rede tiver todo mundo com carga horária máxima, ele ainda pode pegar metade da carga horária máxima dele para dar aula em outra escola. Então, assim, ele vive única e exclusivamente dentro do espaço escolar. Nada além disso. E quando a gente vai conversar com os estudantes para conseguir explicar isso, a gente explica do seguinte, né? Então, pensa assim, né? Num número baixo que é para conseguir entender. Cada um tem uma média de R$100, né? Então, todo mundo aqui dos estudantes vão ganhar R$100 por mês, certo? Só que com R$100 você compra lá 100 balas de goma, com R$100. Então, o problema, o preço da bala de goma vai subir, seus R$100 vão continuar sendo o mesmo, certo? E aí, o que vai acontecer? Seus R$100 já não vale mais a mesma coisa, porque a bala de goma subiu o preço dela. E tem um outro problema, você vai ter que dividir os seus R$100 com mais uma pessoa, porque seu irmãozinho nasceu, entendeu? Então, o congelamento do dinheiro da educação sobe todos os valores do que precisa ser comprado para financiar e cresce a população. Então, não comunica. E o PNE discutiu muito, foi uma discussão muito grande, muito longa, para conseguir ter 10% do PIB para a educação pública, certo? E o que está sendo colocado agora é quebrado justamente todas essas discussões, a toque de caixa, que é para a população não conseguir discutir, não conseguir entender. Porque o Alckmin, que tentou fazer a reorganização num período longo, o que aconteceu? Deu tempo dos estudantes se organizar e a população entender sobre o que ia acontecer e barramos. Então, por isso que a gente está organizando, que é para começar... Com vocês agora, assim, nós estamos concluindo aqui o tempo do nosso programa, vocês agora estão em que fase? Vocês vão fazer o que agora? Porque a votação da PEC é dia 24 agora, segunda-feira, tem a votação, quer dizer, vai ser votada no Senado depois, mas tem a votação na Câmara dos Deputados. Qual é a programação de vocês? Então, a primeira programação é no domingo, agora, né? A gente vai fazer às 14 horas, uma aula pública na Paulista. Estamos convidando uma série de pessoas, inclusive eu já queria te convidar para participar dessa nossa aula pública que vai ter na Paulista. Que horas vai ser? Vai ser às 14 horas. 14 horas no domingo. A Paulista fechada, porque o pessoal fica passeando lá no domingo. Exatamente, o grande carro de som, bastante estudante para comunicar, para as pessoas poderem saber, panfleto, conversando com a população. E no mesmo domingo, às 7 da noite, nós estamos organizando 2 ônibus para poder ir para Brasília, entre estudantes de São Paulo e de Araraquara, só no estado de São Paulo, né, porque aí você ainda tem Brasília, tem a comunicação que a gente faz, mas o pessoal da UBS como um todo para conseguir acompanhar essa votação. Da capital de São Paulo vão sair 2 ônibus, mas vocês estão mobilizando em todo o país, entidade estudantil, sindical, de mulheres, de negros, os partidos que estão discutindo essa PEC para a gente conseguir pressionar e discutir sobre o que de fato ela vai acontecer. Olha, muito obrigado pela sua presença, Marcos. Você já está convidado, viu, Cauê, a voltar aqui num outro programa para explicar como é que foi depois dessa votação, quais foram os resultados, quais são os próximos passos
da luta que vocês estão travando. Obrigado, viu? Combinado, muito obrigado. Tá bom. Nós vamos, eu queria comentar mais um assunto antes de encerrar o nosso programa, e o assunto é o seguinte. Como nós estamos vendo aí a matéria novamente da repercussão da prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha, o noticiário hoje, nos portais, nas televisões, comentando que ele se preparava para sair fora do Brasil, né? Raspou as contas que tinha aqui dentro do Brasil, lá fora mais de 220 milhões de reais em dinheiro bloqueado, né? Preparando as malas, passaporte italiano, tudo indicava que ele ia cascar fora, que ele ia sair fora do Brasil, mas o Moro foi lá e botou as mãos no ex-presidente, ex-deputado federal, o maior chantagista da política brasileira da última década, acompanhado dessas figuras que vocês veem aqui, né? Marcelo Odebrecht, o Palocci, a alta cúpula do PMDB e do PT, né? Que patrocinaram junto com o Cunha a política nos últimos anos e essa vergonha que foi o assalto aos recursos dos cofres brasileiros para beneficiar uma elite financeira do nosso país. Mas essa prisão do Cunha vai dar muito o que falar. Para descontrair o final do nosso programa, eu queria dizer aqui que o nosso sempre bem-humorado Macaco Simão, do Portal UOL e da Folha de São Paulo, está dizendo aí que quem tem Cunha tem medo. Quem tem Cunha tem medo. E o Temer está de Cunha na mão, certo? Quer dizer, preocupadíssimo com o que vai ver nos próximos episódios. Continue acompanhando aqui no Fique por Dentro, no programa de amanhã. Nós vamos continuar debatendo essa questão da educação e acompanhar o noticiário e analisar as repercussões dessa nova realidade da prisão do ex-presidente Eduardo Cunha e das delações que estão por vir do Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, de mais de 50 servidores da Odebrecht que vão ainda comprometer muito o PT, o PMDB e o PSDB. Acompanhe conosco no próximo programa. Até amanhã no Fique por Dentro.